Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos hoje no feriado com as nossas entrevistas especiais, continuando aqui trazendo informações sobre as principais culturas produzidas no Brasil. Agora a gente vai falar sobre produção de mandioca. Você viu nas últimas entrevistas que a gente trouxe aqui sobre mandioca que existe uma crise aí, um desbalanço entre oferta e demanda. Vamos ver como que continua essa questão com o Fábio Izeias Felipe, pesquisador lá do CPEA. Fábio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Bom, Fábio, a situação atual não parece ter mudado muito, né? A gente vê aí que a moagem continua acelerada, né? Chegou a bater recorde, o CPEA trazendo esses números, e isso continua então pressionando o preço. O que a gente traz de diferente para esse mercado da mandioca que passa um começo de ano difícil? Bom, é bastante oportuno a gente conversar nesse momento, né, em que estamos terminando o segundo mês do ano e, de fato, vindo com uma oferta bastante elevada. Esta elevação de oferta, obviamente, refletindo-se nos volumes de moagem. Então, quando a gente avalia o volume de mandioca processado pela indústria de fécula no Brasil até agora, nós temos um crescimento mensal de 4%. E isso supera bastante também o volume que se processou no mesmo período do ano passado, que já tivemos um recorde da nossa série histórica. E isso se dá muito em função dos produtores que vêm com o objetivo de fazer um caixa, de se capitalizar, né? E também tem-se também um elemento de expectativas. Consequência são preços em queda. Desde o início desse ano, toda semana os preços vêm caindo, não foi diferente agora nesta última semana, né? Então, para se ter uma ideia, a média de fevereiro caiu quase 13% em relação à do mês anterior. E claro, né, vem interrompendo aí um movimento de alta que a gente verificou ao longo de todo o segundo semestre de 2024. Só para mostrar para o pessoal essas condições, né? Vendo aqui os preços levantados pelo CPEA, por exemplo, vou pegar uma referência mais alta do Paraná aqui, né? A referência de dezembro no Paraná para a raiz de mandioca, tá? Era R$ 721 reais, e agora em fevereiro essa mesma referência R$ 625 reais. Na fécula, vou só passar o preço atual nessa mesma referência lá no Paraná, 3.284 para fécula. Para farinha, R$ 126 reais, né, para farinha fina, e para farinha grossa, R$ 100 reais. Ou seja, temos também um descompasso aí ao longo da cadeia. O que explica um pouco essas questões ao longo da cadeia? Tem um pouquinho de diferencial, por exemplo, comentando mais uma vez, né? Você vê uma raiz ali a R$ 600 reais, entre 500 e 600. A fécula a 3.200, 3.300, e a farinha ali 120, 124, 126. Eu pergunto isso para entender, porque a gente tem vários elos dentro da cadeia da mandioca, para a gente entender, né, onde que está rentável e aonde que está mais apertado o calo. Muito bem lembrado, né? A gente tem todos os elos. E claro, né, quando há algo diferente, vamos dizer assim, em algum elo da cadeia, é claro que isso acaba afetando todos os demais. E o ponto é, né? Mandioca vem caindo por conta do crescimento da oferta, diria até demasiado. É claro, isso tem efeito sobre a produção dos derivados, ou seja, cresce a produção da raiz, da farinha, cresce a produção de fécula também. E lá na ponta, o comprador também antevê esse movimento de mercado e muitas vezes acaba postergando as aquisições, é uma expectativa
dos agentes racionais, né? E isso influencia na liquidez do mercado. Resumo de tudo isso: crescimento da oferta em um cenário de demanda bastante arrefecida. E, claro, isso vai alimentando essas baixas dos preços. No caso da fécula, mais especificamente, a gente tem verificado nas últimas semanas uma pressão maior sobre a margem das empresas. Significa que a intensidade das quedas percentuais na raiz são maiores que as quedas percentuais no caso da fécula e até mesmo da farinha, né? E Fábio, da última vez a gente comentou um pouquinho também sobre parcerias internacionais que o Brasil tem buscado para até mesmo escoar parte dessa produção, né? Encontrar outros mercados. A gente tinha comentado, teve uma missão da Tailândia que veio conhecer indústrias, né? As indústrias brasileiras, enfim. O que tem avançado dessa demanda internacional? O que a gente pode trazer também em relação a isso? Bom, nós acreditamos que, primeiro, né, o mercado brasileiro de fécula, ele está, de certo modo, bastante em linha com a produção, tá? Claro, para se atingir um mercado externo, primeiro tem que ter preço competitivo. E o Brasil não tem preços competitivos nesse mercado por uma série de fatores econômicos e até institucionais, claro. Obviamente, gerar excedente. Então, não é sempre que se tem excedente de produto no mercado brasileiro. Então, novamente, eu afirmo, né? Se tem no Brasil uma oferta bastante ajustada com a demanda industrial. Claro que em alguns momentos há alguma diferença entre essas duas grandezas, mas ainda nada que cause movimentos muito bruscos de mercado. Agora vamos entrar na parte climática. A parte climática, a colheita, né, tá andando, né, da mandioca. E você tinha comentado que algumas regiões chegaram até a acelerar um pouco a retirada, né, da mandioca da área. Afinal de contas, a gente está chegando num período, né, principalmente nas áreas que tendem a ter o cultivo de grãos, a entrar nesse período de janela de safra, né, de segunda safra, quando a gente fala do milho safrinha e tudo mais. E com esses preços atuais, podemos ter aí uma tendência para essa retirada, né, de mandioca para uma entrada de safra de grãos. Essa tendência está se confirmando, né? Tem produtor acelerando para pegar essa janela boa, né, de grãos para uma safra de milho safrinha, por exemplo? Na verdade, isso sente-se em algumas regiões, vamos dizer que não é uma regra. Isso ocorre mais fortemente em algumas regiões em que há uma certa disputa por área entre mandioca e grãos, soja, milho, por exemplo, mas não é algo tão característico, né? O que a gente tem é que a partir de abril, meados de maio, já se começa a safra de mandioca, quando teremos os picos de colheita, e possivelmente até lá ainda poderemos ter momentos de oferta ainda elevada. De forma geral, o produtor rural, né, ele vê essa cultura como rentável, é um produtor que está animado na cultura, pretende renovar, né, após esse período de colheita, olhando mais para frente, existe incentivo para renovação de manter com a mandioca? É muito cedo ainda, né, para se considerar esse tipo de tomada de decisão. Até pelo fato de que muitos produtores avaliam não somente a mandiocultura, né, e não só a mandiocultura no momento atual, mas também por ser uma cultura de ciclo mais longo, se avalia mais à frente. E também o produtor avalia o cenário de outras atividades até concorrentes em área, né. Claro, os últimos anos não foram tão atrativos para a mandiocultura, principalmente quando olhamos o cenário do Paraná, mas ainda há sim uma possibilidade de que a área venha a se repetir. Veja, por exemplo, que nesse ano, né, os principais estados produtores ainda devem ter um bom nível de produção e, novamente, que deve manter a oferta em níveis elevados. Muito bem.
Fábio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Sempre à disposição. Um abraço a todos. Grande abraço. E você que nos acompanha nesse feriadão, lembre-se, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Aqui no Notícias Agrícolas e no nosso canal oficial do YouTube, a gente traz as principais informações sobre as principais commodities brasileiras, as principais culturas produzidas no Brasil e também, né, como andam os preços internacionais nas mais variadas commodities. Por isso é muito importante você estar sempre aqui conosco. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.